mais um podcast aqui no EPD. Eu estou com a professora Ingrid e hoje a gente vai falar sobre a uberização. Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a Emanuele pelo convite. Eu que agradeço, professora. E dizer que é um tema muito importante, né, que nós vamos tratar aqui hoje da uberização. Então, estou pronta para as perguntas. Polêmica, hein? Vamos lá. Quais seriam os impactos da uberização para os motoristas e usuários da plataforma como a Uber? Bom, primeira coisa que a gente precisa é esclarecer o que é essa tal da uberização, né? O que acontece? A uberização é um fenômeno que tem acontecido, que foi dado esse nome de uberização, mas é o trabalho de uma pessoa natural, então uma pessoa física, através de uma plataforma para outra pessoa natural. Então, por exemplo, eu tenho um Uber, né, que é de onde vem o nome, então por isso fica mais fácil a gente dar esse exemplo. Um trabalhador que vai prestar um serviço mediante uma plataforma, que é a Uber, para mim. Então, eu não vou contratar direto o prestador de serviço. Eu me utilizo por intermédio de uma plataforma para chegar a um serviço. É a mesma coisa que acontece com Rappi, iFood, Lyft, outros transportes de carro, né? E o que acontece com essa uberização? Existe uma discussão que está bem em voga atualmente, que ela diz respeito à possibilidade ou não de um vínculo de emprego entre esse trabalhador e a plataforma de serviço que ele presta serviço. Porque existe 4 requisitos no vínculo de emprego, que é a pessoalidade, onerosidade, habitualidade ou não eventualidade, e a subordinação jurídica, que seria você ter alguém determinando as ordens, né, dando ordens de como você vai fazer o seu serviço. Via de regra, o trabalho como Uber é um trabalho que é considerado autônomo, então você se utiliza de uma plataforma somente para ele te direcionar quais vão ser os serviços que vão ser prestados. Quando que começa a discussão sobre essa relação de vínculo? A partir do momento em que nós temos uma plataforma ou várias plataformas que elas determinam como você vai prestar o seu serviço. Então, a plataforma que indica quem é o cliente que você vai entregar, a plataforma que indica aonde você vai pegar, o caminho que você vai fazer, a rota que você vai fazer e indica o valor que você vai receber por aquela corrida. Você não tem gerência nenhuma sobre o seu serviço, tudo é vindo através da plataforma. Por conta disso, se criou uma ideia doutrinária, né, um contexto doutrinário, no qual se identificou que existe uma subordinação algorítmica. Você não está subordinado a uma pessoa, mas você está subordinado à plataforma, ao algoritmo dessa plataforma. E é essa plataforma que define a prestação de serviço. E existe uma discussão que chegou ao STF, nós estamos com um tema repetitivo para ser julgado no STF sobre isso, se essa subordinação algorítmica ela teria sentido de subordinação jurídica e, consequentemente, daria direito a um vínculo de emprego, ou se essa subordinação algorítmica não dá vínculo de emprego, não tem relação com a subordinação jurídica e, consequentemente, seria um contrato de autônomos regido pelo Código Civil. Então, a gente tem essa discussão que está em voga agora, mas, para além disso, o importante da discussão quanto à uberização é no sentido de quais direitos eu tenho, quais direitos eu não tenho e se isso gera uma precarização da relação de trabalho, o fato de eu estar subordinado a uma plataforma. Então, é importante fazer esse contexto geral para a gente poder identificar como que acontece esse direcionamento de quem trabalha por meio de plataforma. E só uma coisa que é importante a gente colocar já agora no começo, é que nós temos atualmente, pelo último censo do IBGE, um público de mais de 1.500.000 trabalhadores por meio de plataformas digitais no país, a dados de 2022, publicados em 2023. Então, desde 2022, a gente tem mais ou menos mais de 1 milhão de trabalhadores que se utilizam de plataformas para prestar serviço. E como que é feita essa prestação de serviço? Você está simplesmente aderindo a um sistema que vai dar as regras e você só recebe. Então, você recebe assim, as ordens e recebe
o percentual ali que é negociado entre as partes. Mas você não tem muita gerência do que você vai produzir. A produtividade, ela é desempenhada, a empresa que define. Então, é aí que a gente está nessa discussão, se isso é um vínculo jurídico, um vínculo empregatício ou um vínculo de trabalho. Certo. A uberização pode melhorar ou piorar a experiência do cliente, considerando a pressão por redução de custos e aumento de eficiência. Bom, a uberização, para o cliente, ela é positiva, porque quando você tem redução de direitos trabalhistas, ou no caso do Uber, que ele tem já uma constituição de ser um trabalhador autônomo pelo próprio ideal que foi criado com a uberização, né, com esse tipo de trabalhadores, ele tem uma possibilidade de que a empresa Uber, ou qualquer que seja a empresa ali que está fazendo esse serviço por meio de plataforma, gaste menos com a contratação desse trabalhador, porque ele não é empregado, então ele deixa de ter vários direitos e por isso você paga menos para ele, consequentemente o serviço que é prestado é mais barato do que um serviço que seria prestado por um empregado, que teria alguns direitos, e aí provavelmente isso seria repassado ao custo final do trabalhador. Então, para o público em geral, para o consumidor, a uberização ela é positiva porque ela gera uma economia dos valores que ela iria gastar, né? E uma coisa que é interessante é que as plataformas, elas trabalham muito por demanda. Então, por exemplo, quando você tem final de semana, quando você tem um dia à noite, acaba saindo mais caro aquele serviço, chuva, trânsito, né? Você vai ter um serviço mais caro, justamente porque a demanda está maior. Então, ele trabalha com essa volatilidade do mercado. Como a uberização pode afetar a competição entre empresas de transporte como Uber, Lyft e Didi? Né, que são, se não me engano, todas empresas... são plataformas de transporte, né? Uma da China e a outra, se não me engano, é dos Estados Unidos, no cenário de trabalho autônomo. Então, quando a gente tem um trabalho autônomo, nós temos a liberdade de fazer esse trabalho da forma como quisermos, quando nós quisermos. Quando a gente tem uma relação de emprego, a gente tem que obedecer a ordens e cumprir determinadas ordens da empresa por conta do poder diretivo do empregador, poder de direção, de determinar como vai ser feito o trabalho. O que acontece com uma plataforma ou outra? Se nós começarmos a ter a possibilidade de vínculo de emprego aqui no Brasil com trabalhadores dessas plataformas, você vai ter um custo elevado para esse tipo de transporte, né? Vai aumentar o custo para esse tipo de transporte por aplicativo. E a regrativa, ela tem que ser a mesma para todo mundo. Então, se, por exemplo, for aplicada a relação de emprego para Uber, vai ter que ser aplicada para as outras plataformas também. Você não pode só aplicar para uma e não reconhecer para outra. Qual é o problema? Não existe uma legislação hoje que defina se é vínculo de emprego, se é vínculo de trabalho, se é trabalho sem vínculo, melhor dizendo. E por conta de não existir essa regrativa, depende de uma relação jurídica, então de você criar um vínculo através de uma decisão judicial. Se só os trabalhadores de uma plataforma entram com a reclamação trabalhista para fim de definir que seria uma relação de emprego, a outra plataforma se beneficia disso porque ela não vai ter esse vínculo e ela vai poder cobrar menos. E aí vai ter essa disparidade. Então, o ideal seria que nós tivéssemos uma legislação com a regrativa. Não é. Então, se não é, quais direitos se aplicam? Quais direitos não se aplicam? Justamente para a gente ter essa resposta, esse respaldo do legislativo para não gerar problemas de concorrência. Porque se você tem só uma empresa sendo condenada e as outras não, por exemplo, aqui no Brasil, as maiores são a Uber e a 99, que fazem esse tipo de trabalho. Se eu só condeno a Uber e não condeno a 99 vai poder ter um serviço de valor menor do que a Uber. E se eu tenho uma legislação, eu tenho que aplicar a mesma legislação para os dois. Então, aí beneficia o trabalho num todo, porque vai ser a mesma regra para todo mundo e a empresa não vai poder aplicar valores muito altos, porque senão você vai deixar de usar esse tipo de aplicativo e vai passar a usar o táxi normal, por exemplo. E aí, nesse sentido, a empresa
vai sair prejudicada. Então, ela vai ter que se adaptar ao mercado. Sim, verdade. Quais seriam as possíveis consequências econômicas e sociais do crescimento da uberização do trabalho, com a diminuição das garantias formais de emprego? Bom, consequências sociais que nós temos, as primeiras são relacionadas ao próprio trabalhador da Uber, né? O trabalhador de aplicativos, melhor dizendo, porque a gente tem um número bem relevante, inclusive, de trabalhadores de aplicativo de moto. Então, serviços de entrega de encomenda, serviços de entrega de comida, né? Que são exercidos através de plataformas também de aplicativos. Qual é o prejuízo que esse trabalhador tem? Essa mesma pesquisa do IBGE, que é uma pesquisa nova, ela surgiu em 2022 no censo para fazer algumas pesquisas sobre trabalhadores em plataforma para verificar a necessidade de uma melhor regulamentação desse trabalho. Ela diz que os trabalhadores de plataforma, eles trabalham em média 2 a 7 horas a mais por semana do que o trabalhador que não é de plataforma, o trabalhador convencional, que é registrado por CLT, ou mesmo que seja um autônomo, mas não trabalhando para uma plataforma. Então, a gente vê que o trabalhador, para ele conseguir o mesmo ganho que de um trabalhador convencional, ele trabalha mais horas. O valor da hora de trabalho dele é menor do que o valor que a gente tem nos demais ramos de trabalho. Por quê? Nos demais ramos de trabalho, nós temos o piso do salário mínimo, que é aquele mínimo que a pessoa vai trabalhar por 220 horas mensais, né, ou 8 horas diárias, 44 semanais. Já o trabalhador da plataforma, ele não tem esse controle e ele não tem um valor mínimo que ele recebe por hora de trabalho. Por ele não ter esse valor mínimo, ele acaba trabalhando mais para conseguir o mesmo resultado. Isso gera problemas de estafa, problemas de saúde desse trabalhador, problemas de burnout, né? Então, você vai ter ali uma infinidade de problemas sociais que você gera, porque quando um trabalhador fica doente, não é só ele que é afetado, é a família dele que é afetada, é o sistema público de saúde que é afetado, né? Ou mesmo que seja um sistema particular de saúde, que essa pessoa tem um convênio médico, você vai afetar um setor importante do mercado, que é o setor de saúde. Você vai afetar a produtividade daquela pessoa e até mesmo a condição dela na sociedade. Então, tudo isso gera prejuízos muito grandes ao trabalhador. No ponto de vista econômico, nós temos uma ideia de que esses trabalhadores de plataforma, por trabalharem mais, eles acabam ganhando mais. Mas o que a realidade mostrou através da pesquisa do IBGE é que, na verdade, esses trabalhadores, eles ganham menos do que eles ganhariam em outras profissões, a depender do grau de qualificação. Então, o que se observou? Que os trabalhadores de plataformas, a maioria deles tem ensino médio ou superior incompleto, e se eles estivessem atuando, por exemplo, na área do ensino superior incompleto deles, eles estariam lucrando quase R$1.000 a mais do que eles lucram na plataforma. Então, é uma falácia você falar, eu vou ganhar mais sendo Uber do que sendo advogado, por exemplo. Não necessariamente. Pode ser que no começo da carreira, que você ainda está alcançando um nível diferente de trabalho, você esteja ganhando mais. Mas ao longo prazo, você vai acabar ganhando menos do que aquela sua carreira, né? Você entra dentro do Uber, você assusta quando ele fala, não, sou formado em Direito. Não, tá lá dentro. Tem um comediante, o Renato Albani, não sei se você conhece, ele é engenheiro e ele brinca que todo Uber é engenheiro, porque existem algumas profissões que têm um excesso de trabalhadores ou que não são bem aproveitados, né, por conta de demandas da própria área, e aí, por conta disso, eles acabam se socorrendo ao Uber, que é uma profissão super digna, não tem problema nenhum, mas que você deixa de lado aquela sua formação profissional, né, que você batalhou para estar ali, para você conseguir 4, 5 anos de estudo, você deixa de lado aquilo, porque você acha que você vai ganhar mais, e no começo até ganha, mas lá na frente não pode não ser um benefício tão grande assim. Então, economicamente, a curto prazo, funciona,
mas a longo prazo você deixa de dar direitos que esse trabalhador vai se sentir prejudicado lá na frente. Por exemplo, o Uber ele não tem direito à aposentadoria, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a 13º salário, não tem aviso prévio, não tem FGTS. Então, são muitos direitos que ele deixa de ter, não tem garantia do salário mínimo por hora de trabalho. Então, assim, não ganha hora extra. Tudo isso faz com que, a princípio, pareça ser vantajoso, mas quando você coloca na ponta do lápis, acaba não sendo. Como a mudança das relações de trabalho em plataformas digitais afeta a transparência e governança das empresas como a Uber? Então, isso é um problema muito grande, porque o que acontece? As empresas de plataforma, elas muitas vezes falam assim, olha, o desconto é de 20%. O percentual que a Uber fica do valor da corrida é 20%, 30%. E aí você fala, tudo bem, eu tô tendo um desconto só de 20%, então eu tô ganhando 70%. Só que ele esquece de colocar nisso o custo que você tem com a manutenção do carro, o seu custo de combustível, o custo de desgaste do veículo que tem que ser colocado na ponta do lápis. E aí, quando você tira tudo isso, na verdade você inverte. Você fica com 30%, 30%, 35% do valor e a plataforma e o custo do seu trabalho ficam com o resto. Então, o líquido que se tira é muito menor do que o bruto. E as pessoas não enxergam isso, porque a plataforma não é clara em te dizer isso. Olha, você está trabalhando, mas você tem o seu custo. Imagina aquelas pessoas que alugam o carro para o trabalho. Ela tem o custo do aluguel do veículo, tem o custo de combustível do veículo. Nesse aluguel, normalmente, já está incluído um seguro, né? Mas, além disso, você não tem garantia nenhuma se você ficar doente, por exemplo. Você vai ter que continuar pagando o aluguel do veículo e a Uber não te dá nenhum tipo de benefício ou algum tipo de garantia quanto a isso. E aí causa prejuízos ao trabalhador. A uberização poderia permitir a Uber adotar novos modelos de negócios mais ousados ou inovadores em relação aos modelos tradicionais de emprego? Já é um modelo inovador, né? A gente tem até um nome para isso, que é a própria uberização, né? Porque você se utilizar de uma plataforma para prestar serviços já é uma coisa moderna, uma coisa diferente, que a gente só tem na atualidade e que se não pensava nisso há 20 anos atrás, né? Não preciso nem ir tão longe. Se a gente pensar em quando começou a Uber, que a discussão toda que existia era que ia roubar o emprego dos taxistas, né? Que você ia prejudicar uma parcela do mercado de trabalho. Hoje a gente tem a uberização como um fenômeno que tomou conta do mundo, né? E isso é algo inovador, principalmente porque a gente tem essa subordinação algorítmica, que a gente chama, que é a plataforma definindo o modelo de trabalho, e isso faz com que se crie uma nova modalidade de trabalho, que é a própria uberização. Então, quando a gente tem essa inovação de você colocar uma tecnologia e você prestar serviços através dessa tecnologia, é um mundo novo que se abre. Mesma coisa que nós temos atualmente com as inteligências artificiais. Essas inteligências artificiais, elas podem tirar completamente profissões da face da Terra, podem ter profissões que sejam extintas por conta da existência da inteligência artificial. E a uberização, ela não extingue uma profissão, ela criou uma profissão nova, né? Ela criou um novo mercado de trabalho ali, que é o próprio trabalhador autônomo da Uber, e hoje a gente está nessa discussão, se isso é uma relação de emprego, se é uma relação diferenciada, como que funciona. As plataformas defendem que não tem essa ingerência, né, de determinar o trabalho, que o trabalhador pode escolher o horário que ele quer trabalhar, como que ele quer trabalhar, quais entregas ele quer fazer, ou quais pessoas ele quer pegar ali para fazer aquele transporte. Então, a gente já criou essa novidade. Agora, a gente precisa entender essa novidade e regulamentar essa novidade. Porque sem a regulamentação, está tudo muito aberto. As plataformas fazem do jeito que elas querem e o trabalhador acaba sendo prejudicado. Mais uma vez, é o elo fraco da corrente. O trabalhador sempre vai ser
o lado que vai ser prejudicado. Então, nós precisamos ter um olhar atento e verificar a necessidade ou não de regulamentação, que é isso que está em pauta no STF agora. Inclusive, no final do ano teve uma audiência pública onde foram colocadas tanto posições dos profissionais que trabalham com a Uber, quanto posições das próprias empresas, das plataformas, o Ministério Público do Trabalho também atuando nesse tema, justamente para se tentar chegar num resultado, né? Quem é o relator desse tema é o Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, e a gente tem essa colocação agora de entender essa nova realidade e falar o que ela é, que está a cargo hoje do STF. Como os investidores da Uber reagiriam ao aumento da dependência de trabalhadores autônomos e à possível perda de garantias trabalhistas e impactos na reputação da empresa? Então, eu vejo que isso não seria um problema. Tem muitas pessoas que falam, mas se tiver, a Uber vai sair do Brasil. Se tiver uma regulamentação, a Uber vai sair do Brasil. Não vamos mais ter trabalho por aplicativo. Eu acho que isso é uma falácia. Por quê? Existe já regulamentação que prevê que o trabalho do motorista por aplicativo vai ser um trabalho como empregado na Inglaterra e na Espanha. Nesses dois países, foi regulamentado que são empregados, tem que ter garantia. Ali não são todos os direitos trabalhistas que são concedidos, mas tem garantia de jornada de trabalho, então de controle de jornada, tem garantia de piso mínimo, então de salário mínimo por hora de trabalho, você sabe pelo menos o quanto você vai tirar, e tem uma garantia de um seguro que é dado a esses trabalhadores em caso de acidentes, em caso do carro quebrar e você não conseguir trabalhar. Mas ele trabalha a hora que ele quer? Sim. Ah, legal. E aí, o que acontece? Isso não tirou as plataformas desses dois países. Continuam existindo. Aumentou um pouco o custo dessas plataformas, mas não foi algo expressivo que fizesse com que perdesse a competitividade com o táxi, por exemplo, né? Continua sendo mais vantajoso do que pegar o táxi, mas regulou para que esses trabalhadores não fiquem trabalhando na informalidade, sem ter nenhum tipo de benefício. Então, eu acho que algum tipo de regulamentação não iria inviabilizar o negócio. Iria fazer com que talvez a empresa tenha menos lucro, o que, do ponto de vista do trabalhador, não vai ser um problema. É um problema do ponto de vista dos acionistas da empresa, né? E aí que a gente precisa enxergar de quais direitos a gente vai estar defendendo, os direitos da sociedade ou os direitos da empresa. A sociedade, o contexto geral, tem que ser superior ao interesse individual de uma empresa de só lucrar, né? Então, a gente precisa trazer uma dignidade, direitos mínimos para esses trabalhadores, para que a empresa continue lucrando, não é inviabilizar o negócio, a Uber não vai falir por causa disso, as plataformas não vão falir por causa disso, mas garantir um mínimo para que esses trabalhadores se sintam dignos de trabalho, né? E não caiam em problemas que podem acontecer se eles não tiverem nenhum tipo de garantia advinda daquela plataforma que ele está prestando serviço. Certo. Quais são os riscos de um controle maior por empresas de tecnologia sobre os trabalhadores autônomos, em um modelo como o da Uber? Então, isso é um problema muito grande que a gente enfrenta, porque o que acontece? O trabalho autônomo puro, aquele real, definido na legislação, ele é um trabalho que acontece autonomamente. Então, você não vai ter ingerências da plataforma, você não vai ter ingerências de uma pessoa em cima de você. Quando a gente não tem essa possibilidade de ingerências, nós acabamos colocando uma subordinação em cima dessa pessoa. E essa subordinação gera alguns resultados que podem ser prejudiciais ao trabalhador, porque se ele tem todos os requisitos para ter um vínculo de emprego, mas não é reconhecido esse vínculo de emprego, você está precarizando totalmente aquela relação de emprego, aquela relação de trabalho, melhor dizendo. E por ter essa precarização na relação de trabalho, você acaba prejudicando o desenvolvimento digno daquela pessoa. Então, isso é muito complicado, né? A gente precisa enxergar que as plataformas, elas existem, elas estão aí para facilitar a nossa vida, surge uma maior
O boom das plataformas surge com a pandemia, né? Naquele momento que a gente não podia sair de casa, não podia ter contato com muitas pessoas, então você prefere pegar um Uber do que pegar um transporte público, você prefere pedir uma comida do que ir até o restaurante e retirar, porque o contato é menor. E isso é uma realidade. A gente não pode fechar os olhos e falar, não existe trabalho por plataforma. Existe, ele está aí, só que a gente precisa verificar qual que é a melhor forma de fazer com que esse trabalho seja prestado. E uma coisa que é muito, uma realidade que é muito, assim, até controversa, né? Para mim, principalmente, que sou uma pessoa que acaba indo muito a favor dos direitos sociais e dos direitos dos CLTistas, né? De privilegiar esses direitos, essa proteção do trabalhador, é o fato de que os motoristas de Uber não querem que tenha regulamentação. Tanto que no ano passado ou retrasado, não me recordo muito, houve um projeto de lei para fim de que a Uber fosse regulamentada, que fossem dados direitos, e os próprios motoristas se insurgiram contra esse projeto de lei, porque eles falavam, não, a gente quer continuar sendo autônomo. E por que eles não querem? Porque eles acham que vai diminuir o quanto eles ganham, porque vai ter, por exemplo, um recolhimento previdenciário. Se vai ter um recolhimento previdenciário, vai ter que tirar do percentual que eles já ganham. Então, esse valor que hoje é de 70% tem o custo e eles ficam no final com 30%, eles ficariam com 28%, 22%. Então, a depender, se for descontar 8% de previdência social desse empregado. Então, ele vai ter uma redução do que ele ganha efetivamente. E uma coisa que os motoristas de plataforma, eles gostam muito é dessa autonomia de poder fazer o horário que eles querem e trabalhar a quantidade que eles querem. E se o medo deles tendo uma limitação de, por exemplo, jornada de 8 horas por dia, não vou poder trabalhar 10 horas, eu vou perder dinheiro. Então, é relacionado ao valor mesmo final que eles vão ganhar, que de fato não é uma resposta fácil, né? Para a gente dar um direito para o trabalhador, tem um custo. A gente não pode dar um benefício previdenciário sem que esse trabalhador contribua. Então, existe o custo com isso. Vai tirar um dinheiro? Vai. Pode aumentar a corrida? Provavelmente. E tudo isso faz com que os trabalhadores falem, mas eu não quero isso, porque vai aumentar a corrida, vão ser menos pessoas que vão querer pegar o Uber, vai diminuir o meu lucro, porque eu vou ter desconto de INSS, por exemplo, que seja. E muitos trabalhadores têm um rendimento tão baixo que aquilo não dá para eles sobreviverem. Quem dirá ainda pagar mais tributos, né? Então, tem toda essa barreira dos próprios trabalhadores não quererem uma regulamentação, que eles entendem que eles preferem trabalhar de forma autônoma sem ter nenhum tipo de regulamentação. Qual que é o problema? Eles não enxergam que isso é prejudicial para eles no futuro, né? Que aí volta aquela conversa do imediatismo, de nós não termos o brasileiro em si, por uma questão econômica e por uma questão social, nós não temos o costume de investir no nosso futuro. Nós somos muito imediatistas, é tudo agora. E, lógico, a questão econômica não ajuda, porque não é que você não quer investir, você não pode investir, porque se você guardar um dinheiro, você vai deixar de colocar arroz na mesa, né? Então, isso é um problema que a gente enfrenta. Por isso que é necessário o debate e chegar num resultado que seja interessante, tanto para pensar no futuro de uma parte da população, que é uma parte expressiva, mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, é uma parcela expressiva da população que trabalha com isso, mas além disso, de gerar uma resposta para que essas pessoas tenham garantias no futuro também, que não seja só uma coisa de um trabalho nesse momento, mas seja uma coisa que eu possa levar para a vida, fazer uma carreira na Uber ou em qualquer plataforma e depois me aposentar tendo garantido isso para mim. Sim. Quais seriam as implicações regulatórias da uberização do trabalho em mercados internacionais,
considerando as diferentes legislações sobre direitos trabalhistas? Então, nós temos, como eu comentei anteriormente, alguns países que já regulamentaram esse serviço através de plataforma, como é o caso da Espanha e da Inglaterra. E essas regulamentações, elas se mostraram positivas. Por quê? Porque garantiu direitos mínimos para os trabalhadores. Então, assim, por mais que tenha toda uma ideia de que você tem um trabalho autônomo, você tem o liberalismo, que você vai possibilitar que a pessoa faça aquilo da forma como ela quer, você precisa garantir mínimos para que essa pessoa lá na frente não tenha que se socorrer do Estado, né? Porque se uma pessoa trabalha a vida inteira como Uber sem contribuir, o que vai acontecer com ela? Quando ela chegar com 65 anos de idade, se ela for pessoa de baixa renda, ela pode pedir um benefício que se chama benefício de prestação continuada, o BPC, que muitas pessoas conhecem como LOAS, que na verdade LOAS é o nome da Lei Orgânica de Assistência Social, que gera esse benefício BPC. Só que qual que é o problema do BPC? Primeiro, ele é um benefício só dado às pessoas de baixíssima renda, então você tem que comprovar que você vive numa condição praticamente miserável para conseguir alcançar esse benefício. E além disso, você só alcança depois dos 65 anos ou pessoa com deficiência, e ele é um benefício de um salário mínimo por mês que não tem 13º salário, são 12 prestações anuais. E qual que é o problema desse benefício? Ele é um benefício que é pago integralmente pelo Estado. Então você está onerando os cofres públicos, sendo que você foi produtivo a sua vida inteira, você poderia ter contribuído para a Previdência para você ter uma aposentadoria, que é uma coisa que vai te dar um direito a ter um valor maior do que um salário mínimo, por mais das vezes, e vai te ajudar que você vai ter o 13º salário. E isso não tem se você for uma pessoa beneficiária pelo BPC. Então, o que acontece? A gente precisa mostrar para a população que a regulamentação, ela não é prejudicial, ela é benéfica, como acontece nesses países estrangeiros. Os que já conseguiram regulamentar, eles regulamentaram e continua tudo bem. As plataformas existem, os trabalhadores continuam exercendo aquela função, um pouco mais caro o serviço, mas com mais dignidade para aquele trabalhador. Então, assim, no ponto de vista internacional, não existe um consenso, melhor dizendo, de que tem que ser empregado ou não tem que ser empregado, tem que ser autônomo. Cada país regula da sua forma. E os dois países que já regularam, eles têm esse serviço de uma maneira prestada efetivamente. Então, não haveria problema. A uberização poderia ajudar a Uber a melhorar sua performance financeira ou aumentaria a pressão para maximizar lucros a curto prazo em detrimento de segurança e direito dos trabalhadores? Esse que é o problema que a gente tem com as grandes empresas. As empresas, elas visam lucro, que é a função da empresa, ela dar dinheiro, né? Óbvio. Senão seria uma instituição de beneficência, alguma coisa nesse estilo. Mas o que acontece? Hoje o lucro ele é buscado em detrimento do direito dos trabalhadores, porque a plataforma ela não se preocupa se o trabalhador se acidentou, se o trabalhador dormiu, se o trabalhador comeu, se o trabalhador foi no banheiro. Ela não tem nenhuma preocupação com esse trabalhador, é simplesmente um objeto para ela que presta serviços. Não dá para prestar serviços ainda aqui no Brasil de forma autônoma, como já existe nos Estados Unidos, aqueles carros por aplicativos que não tem motorista. Porque se tivesse, com certeza as plataformas, óbvio, quando a tecnologia estiver mais barateada, elas vão fazer isso, elas vão excluir o trabalhador. Por quê? Porque é um gasto para a empresa aquilo. Então, o que acontece? A empresa, ela tem sim um lado de ganhar dinheiro, que é um lado importante da empresa, porque ela foi constituída com essa finalidade, mas ela tem que ter o lado social dela também, de fazer uma mudança no mercado para fim de que aquelas pessoas que são atingidas pelo trabalho que ela executa, elas tenham uma dignidade, elas tenham condições decentes de trabalho, o que não existe hoje nas plataformas. Infelizmente, as plataformas estão muito mais preocupadas em ganhar dinheiro do que dar essas condições para os trabalhadores, né? Então, por exemplo, nós tivemos alguns anos atrás aquele caso daquele BBB, o Guilherme Mussi,
eu não lembro Nossa, se era não tem esse nada nome, a ver. mas era um BBB, ele saiu do Big Brother, algum tempo depois ainda estava rolando o programa, ele estava num evento, pegou um Uber para voltar pro hotel, apartamento onde ele estava, indiferente, e esse Uber já tinha trabalhado mais de 12 horas naquele dia, ele dormiu no volante, bateu o carro, o moço estava sem cinto no banco de trás, vazou o vidro. Ficou internado, ficou na UTI, em questão de vida ou morte, foi uma questão bem assim complicada. Teve algumas sequelas que demoraram para ser curadas e não teve nenhum respaldo por parte da empresa, porque era responsabilidade daquele empregado. Aquele trabalhador, né, da Uber, de ter dormido. Se ele não dormiu, a plataforma não se importa com isso. Então, a gente tem que ter uma função social da empresa, né? Qual que é a função social da empresa? É gerar lucro para os seus sócios, mas, para além disso, é gerar um movimento de conquista social, é gerar modificação para melhor na sociedade, né? Porque se é uma empresa que está gerando só prejuízo, óbvio que não é isso. As empresas não geram só prejuízo, elas têm coisas boas, elas fazem com que pessoas cheguem em casa mais segura do que num transporte público, por mais das vezes, se é à noite, se é de madrugada. Sim. Você se utilizar desse serviço, você pode sair para beber, por exemplo, e não se preocupar em ser pego por uma blitz ou de cometer um acidente. É um serviço social relevante, mas esse serviço social, ele também tem que pensar em quem está atrás do volante, né? Quem está atrás da direção, o motociclista que está ali prestando aquele serviço. Então, tem que pensar nessas pessoas também. Então, é relevante que as empresas tenham, sim, o seu lucro, que é importante, mas tenham também um cuidado com quem está prestando aquele serviço para ela, que infelizmente a gente vê um pouco abandonado isso. Sim. E no caso da Uber, em relação à segurança, a gente tem no próprio aplicativo um escudo, onde você clicando nele, você vai clicar no 190 e não vai ser uma ligação comum para a polícia. Basicamente, quando você clicar naquele número, vai estar dando todas as informações do motorista do Uber, o seu trajeto e avisando também, né, os policiais mais próximos para estar parando aquele carro e possivelmente salvando a sua vida. Isso que é relevante, porque assim, tanto a Uber quanto a 99 aqui no Brasil, elas fazem um serviço relevante para o consumidor. Então, assim, a pessoa que consome esse serviço, ela tem garantias, né? A gente tem o compartilhamento de corrida, que é uma coisa que é interessante para você, que é uma mulher sozinha, vai pegar um aplicativo à noite. Tem o código também agora. Tem o código de segurança para você saber que aquele Uber é o motorista que de fato veio ali te atender, que não é uma pessoa estranha que vai prestar um serviço para você. Então, assim, com relação ao consumidor, eles fazem um serviço social interessante do ponto de vista de deixar o serviço deles o mais seguro possível para o consumidor. Mas e a pessoa que está trabalhando? Então, é esse o problema, né? Enquanto você tem uma plataforma que está super preocupada com a segurança do consumidor, com o trabalhador ela não está preocupada em nada. E a segurança do consumidor depende da segurança do trabalhador. Sim. Né? Porque se esse trabalhador não tiver dormido e vai te levar, qual a chance dele causar um acidente? Se ele tiver, por exemplo, bebido, como é que você faz esse controle da pessoa ter bebido e te pegar na direção de um carro por aplicativo? Né? Então, assim, precisa ter um olhar diferenciado para os trabalhadores, porque eles também merecem tanto respeito quanto os consumidores. Sim, verdade. Bom, então a gente encerra aqui mais um podcast. Espero ter esclarecido as dúvidas dos trabalhadores da Uber, principalmente. E é isso, mais um podcast finalizado aqui com a Ingrid. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Emanuele, por todas as perguntas. Espero ter conseguido ajudá-los e estamos à disposição. Obrigada. Obrigada.